Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Aqui, através da palavra, Deus nos fala. Deus nos abre a cortina do tempo profético e cumprimento através da história. Nós vimos ontem que durante 1260 anos houve uma intensa perseguição a Deus, a sua palavra e aos seus fiéis. É o grande drama cósmico que se estende por centenas e alguns milhares de anos. O tema de hoje é a França desafia Deus. Surge o ateísmo, surge agora a besta do abismo. Quando está para completar os 1260 anos, quando está para se cumprir a profecia de Daniel capítulo 12 e o versículo 4, no tempo do fim, o livro de Daniel seria aberto e muitas coisas iriam acontecer, a França se levanta agora para cumprir a profecia de Apocalipse capítulo 11. Abra a Bíblia aí, amigo, amiga. Apocalipse capítulo 11 fala a respeito da França. Fala a respeito da besta do abismo e se encaixa na história. Por isso a gente precisa conhecer a Bíblia e averiguar na história o cumprimento das profecias que estavam para se cumprir no passado. Muito bem, a França agora ousa desafiar a Deus, afrontar a Deus, perseguir a Deus, a sua palavra e aos seus fiéis. Apocalipse capítulo 11 e o verso 3. Darei as minhas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, que profetizem por 1260 dias, durante 1260 anos, vestido de saco, durante 1260 anos, 538 a 1798, nós temos agora a palavra de Deus que foi abafada, a palavra de Deus que não pôde pregar, as testemunhas, os fiéis de Deus, seguidores da palavra das duas testemunhas, não puderam então pregar. Nós temos agora então um momento especial, porque quando está para se encerrar esta profecia de 1260 anos, surge agora então, vamos para a Bíblia, o versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, essa é diferente da besta do mar, de Apocalipse 13, e da besta da terra, de Apocalipse 13, esta é a besta de Apocalipse 11. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, como saber que besta é esta? Como saber? É só ir para a história. Quando está agora para terminar, concluir o testemunho, vestido de saco das duas testemunhas, algo aconteceria. E nós temos que procurar, então, na história, o que foi que aconteceu por volta de 1798, um pouquinho antes. Nesse período, a França estava no seu auge. A França vem agora, então, prende o Papa Pio VI em fevereiro de 1798, e ela, então, se torna basicamente o império mundial. Surge a França agora, então, com uma mensagem. Qual era a sua mensagem? Deus não existe. Deus está morto. Agora eles levantam a ideia da deusa da razão, que fé não tem como provar, mas a razão deveria existir. Então, a história conta, você pode ver mais detalhes depois, como que eles fizeram, e levaram a igreja de Notre Dame, uma mulher prostituta, e agora então declararam para o mundo que aquela era a grande Deus. Qual era a ideia? Para se cumprir também o que está aqui em Apocalipse capítulo 11, o versículo 8, Sodoma. Mas eu quero antes disso convidar você para entender uma coisa. No versículo 8 diz assim: e o seu cadáver das duas testemunhas ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Apenas a França ousou pegar milhares de Bíblias e colocar em praça pública e atear fogo. E o interessante é que durante 3 anos e meio, mais embaixo no verso 9, no final diz 3 dias e meio, 3 anos e meio, eles conseguiram então agora abafar e implantar esta ideia. O mundo naquele momento estava vivendo as revoluções
as revoluções filosóficas, várias, estava também surgindo as revoluções religiosas, mas a França estava vivendo agora um período de promiscuidade assustador. E a Bíblia diz que o seu cadáver ia ficar nas grandes cidades que se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Promiscuidade. Liberou geral. A França viveu uma baixaria, uma imoralidade como nunca. Por que Egito? Porque somente Faraó ousadamente diz que não conhece a Deus, que não reconhece Deus como Deus soberano. A mesma coisa a França fez também. A França vem agora para desafiar. Não existe Deus. A palavra vai ser eliminada. E eles tomaram um voto para então agora eliminar qualquer tipo de culto a Deus. A palavra, quem fosse pego seria morto. E nós sabemos na história como foi acirrada a perseguição francesa aos fiéis obedientes da palavra de Deus. O que nós temos? Nós temos a França. E nela se cumpre a besta, o poder, o império que surge do abismo, da escuridão, das trevas do pecado, das trevas sem a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz da palavra de Deus. E a França agora vem para desafiar de forma intensa, acirrada, a pessoa de Deus, a sua palavra e aos seus fiéis seguidores. Nós temos então agora a batalha entre o bem e o mal, entre a França e Deus, entre a França e a palavra, entre a França e os fiéis seguidores. Não foi isso que aconteceu? Nós vimos aí, ao decorrer do tempo, os que desafiaram a Deus, os que perseguiram a Deus, perseguiram a sua palavra, perseguiram aos seus fiéis. Só que tem uma coisa muito interessante. Da França veio muitas ideologias, há muita influência hoje, no momento em que nós vivemos, nesses dias em que nós vivemos, como ideias que surgiram dos filósofos daquela época. Você sabe muito bem como o mundo caminha hoje para o descrédito a Deus, para a rejeição à pessoa de Deus, para a rejeição à sua palavra. Isso surgiu mais claramente, mais fortemente, através da França. Ateísmo, besta do abismo. Desafio a Deus, besta do abismo. Perseguição à palavra de Deus, besta do abismo. Perseguição aos fiéis seguidores de Deus, besta do abismo. Besta do abismo. Hoje, ela impera de forma intensa através das mídias, através das ideias, através da literatura. Cuidado, atenção, porque você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo intensamente sendo influenciado pelas ideias do passado no momento presente. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. A nossa mente é tua e as impressões que queremos ter é as impressões de que Deus existe, Deus está vivo, Deus é real, Ele é o grande soberano. A tua palavra, ela está em nossas mãos para conhecermos as verdades e nós somos fiéis seguidores do Senhor. E não queremos, Senhor, ligação com as mídias e com a comunicação hoje que nos poderá afastar de Ti, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.